Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre leis de Newton, tá? Então, nessa parte do conteúdo, a gente vai dar importância às causas do movimento, né? Antes, como eu falei, nós estávamos estudando movimento sem nos importar com o que estava causando este movimento, né? Então, nós apenas estudávamos como o movimento ocorria, tipo velocidade, aceleração, ah, e tudo mais. Agora a gente vai estudar as causas do movimento. Por que esse movimento ocorre? O que está fazendo esse movimento ocorrer ou este movimento uh, mudar de direção, por exemplo? Certo? O que faz um objeto mudar de direção? O que faz esse objeto aumentar a velocidade, aumentar a aceleração? O que está por trás disso? Certo? E isso vai ser explicado pelas leis de Newton. Ah, então, nós vamos estudar as causas do movimento e nós vamos estudar isso no âmbito da mecânica clássica, tá? Então, mecânica clássica significa o quê? Significa que a gente vai estudar objetos que não a baixa velocidade ou não a velocidades relativísticas, né? Que a gente precise usar a teoria da relatividade para explicar. Então, esses objetos eles vão ter uma velocidade bem menor que a velocidade da luz. E outra coisa é que esses objetos vão ter um tamanho. Não vão ser, por exemplo, do tamanho de um átomo, que aí a gente precisaria utilizar a mecânica quântica para estudar, certo? Então, a gente vai estudar eles no âmbito da mecânica clássica. E nós vamos utilizar as leis de Newton para descrever o que ocorre na natureza, né? E essas leis funcionam muito bem no regime clássico, né? Aí quando a gente vai para outros regimes, tipo mecânica quântica, tipo regime quântico, né, que é objetos muito pequenos, da ordem do tamanho do átomo, né? Aí a gente precisa utilizar outras ferramentas, como a mecânica quântica. Ou quando a gente tem velocidades muito altas, né? Tipo uma fração significativa da velocidade da luz, a gente precisa também da teoria da relatividade para descrever o movimento. Mas nesse caso aqui, nós vamos utilizar apenas as leis de Newton. Então vamos começar pela primeira lei de Newton, certo? A primeira lei de Newton, por exemplo, né, ela nos diz o porquê que a gente precisa utilizar o cinto de segurança quando a gente está dirigindo, né? Se vocês baterem o carro ali, ó, como está mostrando nessa figura aqui, se vocês estiverem sem o cinto, o que vai acontecer? Vocês provavelmente serão ejetados para fora do carro e vão se machucar muito ou provavelmente morrer, certo? O que o cinto de segurança faz? Ele impede que vocês sejam lançados para frente. Por quê? Porque ele segura o corpo de vocês. Agora, por que o corpo de vocês é lançado para frente? Porque vocês vêm com uma certa velocidade e pela primeira lei de Newton, se vocês têm uma certa velocidade, o corpo de vocês tende a manter essa velocidade. Para que o corpo de vocês reduza a velocidade ou pare, né, é preciso que uma força atue sobre ele, certo? E essa força vai ser a força do cinto de segurança, se o carro bater, né? Porque o carro vai parar e o corpo de vocês vai tender a continuar. Se não tiver nada para segurar, vocês vão embora e vão provavelmente ser ejetados para fora do carro ou bater de frente no volante, né? E o cinto de segurança faz esse papel de segurar, de exercer uma força sobre o corpo de vocês para que vocês não sejam jogados para fora do carro ou contra o volante. Então essa é a ideia da primeira lei de Newton. A mesma coisa acontece no ônibus, né? Quando vocês estão parados em pé dentro do ônibus, né? O ônibus está parado, vocês estão estão em pé, né? Segurando e se soltar não tem problema, certo? Agora, quando o ônibus arranca, né, que ele adquire uma certa velocidade, ele vai acelerar, né, vocês vão ser jogados para trás. Então, o ônibus começa a andar para frente e vocês sentem que uma força puxa o corpo de vocês para trás.
Essa força é explicada pela primeira lei de Newton, né? Então, o corpo de você estava parado, ele vai tender a continuar parado. Então, por isso que ele é lançado para trás. Quando o ônibus arranca, o corpo de vocês vai tender a ficar no lugar onde estava, né? Então, vocês são jogados para trás dentro do ônibus. E a mesma coisa quando o ônibus freia, né? O ônibus vem com uma velocidade constante, se ele frear, o corpo de vocês é jogado para frente. Então essa é a ideia, por isso que vocês precisam segurar dentro do ônibus, né, para não serem jogados ou não caírem, né? Então só resumindo, né, a primeira lei de Newton, ela também é conhecida como lei da inércia, tá? E ela diz o quê? Diz que todo corpo em repouso tende a continuar em repouso a não ser que uma força atue sobre ele. Então, no caso das forças que a gente viu, né, a força do cinto de segurança, no caso do abatido do carro, e a força de você segurando no corrimão do ônibus, né, para não caírem. E todo o corpo em MRU tende a continuar em MRU, ou seja, a não ser que uma força atua sobre ele, né? Ou seja, se vocês estão com uma velocidade constante, vocês vão tender a continuar com aquela velocidade constante, a não ser que uma força atue sobre o corpo de vocês, certo? Lembrando que o MRU é movimento retilíneo, certo? Então tem que estar em movimento retilíneo, não apenas com o módulo da velocidade constante, mas a direção também, tá? E uniforme, que significa que a velocidade tem que ser constante. Então, nessas duas situações, vocês estão, vocês obedecem à primeira lei de Newton, certo? A segunda lei de Newton, talvez a mais conhecida de vocês, a que vocês mais lembrem, né, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo, né? Então, essa é a forma matemática da segunda lei de Newton, né? Então, essa, vocês notem que ali a nossa expressão está em termos de vetores, né? Então, são vetores, vocês têm que utilizar vetores para descrever a segunda lei de Newton, tá? E vocês podem decompor esse movimento em três dimensões, por exemplo, x, y e z, tá? Nesse caso. Então vocês podem calcular a componente x, a componente y e a componente z separadamente e depois juntar tudo no final para escrever a força resultante, certo? Como a gente aprendeu lá em vetores, na unidade de vetores. A unidade de força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton, tá? Então 1 Newton é 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Então, a gente ainda continua usando só aquelas três unidades que eu falei para vocês, o quilograma, o metro e o segundo, tá? Todas as outras unidades são escritas em termos dessa, então a gente vai continuar utilizando apenas essas três unidades para descrever toda a física básica 1, ok? Então essa é a segunda lei de Newton. Agora nós vamos para a terceira lei de Newton, tá? Que nos diz. Não, primeiro as forças especiais, né? Nós temos algumas forças especiais que a gente vai tratar nessa unidade. A primeira dessas forças é o peso, tá? O peso é a força com que a Terra atrai o nosso corpo, tá? Então, nós conseguimos ficar em pé, caminhar, porque tem uma força, uma atração gravitacional entre o nosso corpo e a Terra. Essa atração gravitacional, ela ocorre porque o nosso corpo e a Terra têm massa, certo? Então, corpos com massa se atraem. Bom, aí vem a pergunta, né? Por que duas pessoas não se atraem, né? Duas pessoas, se elas têm massa, ambas têm massa, né? E, na realidade, existe uma força de atração entre essas duas pessoas, devido à massa delas. Mas essa força, ela é muito pequena, certo? Por que a força que a Terra exerce sobre o nosso corpo é perceptível? Porque a massa da Terra é muito grande, ok? Se vocês notarem nas imagens, quando aparecem astronautas na Lua, né? Eles conseguem dar enormes pulos, né? Por quê? Porque a força de atração
da Lua sobre o corpo deles é muito menor do que a força de atração da Terra sobre o corpo deles. Então, o peso deles na Lua é menor. E nunca confundir o peso com a massa. Tá? A massa é uma propriedade do corpo e a massa de vocês não muda em lugar algum, certo? Vocês vão ter, por exemplo, 70 quilogramas em qualquer lugar do espaço do universo. Agora, o peso de vocês depende de onde vocês estão. Se vocês estiverem na Terra, o peso de vocês é um. Se vocês estiverem na Lua, o peso de vocês é outro. Ok? Essa é a ideia. Então, massa é propriedade do corpo e peso é a atração gravitacional. Outra força especial que a gente vai tratar é a força normal. Por exemplo, ali vocês estão vendo um livro sobre a mesa, né? Então, esse livro está apoiado sobre a mesa. Por que o livro não cai? Porque a mesa está apoiando ele. Então, essa força que a mesa está exercendo sobre o livro para manter ele ali é chamada de força normal. Se não tivesse a mesa, o que aconteceria? O livro ia cair. Por quê? Porque tem o peso atuando sobre ele. Esse peso ia fazer com que o livro caísse. O que acontece com a normal? A normal equilibra esse peso e faz com que o livro fique parado sobre a mesa. Então, essa força é a força normal, é uma força devido à presença de uma superfície de apoio. Tá? Outra coisa interessante, o peso sempre aponta para baixo, certo? A normal nem sempre aponta para baixo. Se vocês colocarem um objeto apoiado na parede, existe uma força normal entre a parede e esse objeto, e essa força normal não está dirigida para cima. Ela vai estar dirigida, por exemplo, se for numa parede, né, ela vai estar dirigida horizontalmente. Então, essa é uma coisa importante, né? É sempre perpendicular à superfície, essa força normal. A mesma coisa acontece se tiver um plano inclinado, né? Se tiver um plano inclinado, a força é sempre perpendicular ao plano inclinado, a força normal. E a normal não é sempre igual ao peso. Nesse caso aqui do livro, ela é igual ao peso, mas se a mesa tivesse inclinada, já isso não é verdade. A normal não é igual ao peso do objeto. Ok? Outra força especial é a força de atrito, tá? A força de atrito ela acontece devido ao contato entre uma superfície e o objeto. Se vocês vão arrastar um objeto sobre uma superfície, vai ter uma certa dificuldade. Essa dificuldade é causada pelo atrito entre o objeto e a superfície. Na próxima unidade a gente vai tratar melhor essa força e vai ver como calcular ela, mas é uma força especial. Tá? E a outra força especial é a tração, que é quando vocês utilizam uma corda para exercer uma força sobre um objeto. Então aqui tem um bloquinho, né? E vocês estão puxando esse bloquinho com a utilização de uma corda. Essa força que vocês exercem sobre a corda e que a corda exerce sobre o bloquinho é chamada de tração. Tá? Então são forças especiais nessa unidade. Então vamos ver um exemplo aqui disso tudo, né? Um exemplo dessa parte de força. Tá? Então, na vista superior da figura, uma lata de biscoito de 2 kg é acelerada a 3 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração da lata, está naquela direção ali, ó, uma direção de 50 graus com o eixo x positivo. Que é definida por A, como está ali, e uma superfície horizontal sem atrito. Então, nesse esquema aqui, a gente não tem atrito. Tá? Na próxima unidade, a gente vai lidar com o atrito. Mas, por enquanto, a gente não tem atrito. A aceleração é causada por 3 forças horizontais, das quais apenas duas são mostradas. F1 de módulo 10 newtons e F2 de módulo 20 newtons. Então, onde que está F1? F1 está aqui, ó, um ângulo de 30 graus com o eixo x negativo, abaixo do eixo x negativo, tá? E F2 está sobre o eixo x positivo. Tá? Então, essas são as forças que são mostradas. Eu quero saber qual é a terceira força, qual é F3. Eu quero saber isso na notação de vetores unitários e na notação de módulo e ângulo.
Então, lembrando que a gente está vendo isso aqui na uma vista superior, né? Isso aqui é esse plano que está aparecendo aqui é o horizontal, então é x e y, tá? Então nós vamos calcular cada uma dessas componentes separado, ok? Então, a gente utiliza a segunda lei de Newton, que diz que F1 mais F2 mais F3, ou seja, a força resultante, né, é igual a massa vezes a aceleração, só que isso aqui são vetores, né, então a gente tem que tratar componente a componente para descobrir quem é F3. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar esse F3. Então, F3 é igual a massa vezes a aceleração. Esse F1 está positivo aqui, passa negativo, menos F1, menos F2, que também passa negativo para o outro lado. Agora, o que eu vou fazer é separar em componentes essa conta, certo? Muito bem. Como é que eu faço isso? Então, eu sei que F3x é igual a massa vezes aceleração em x, menos F1 em x, menos F2 em x. Muito bem. Então, quem é F1 em x? Quem é a aceleração em x? Então, vai ser massa vezes aceleração em x. Eu tenho que calcular a componente x da aceleração. Mas a componente x da aceleração é o próprio a vezes cosseno de 50, porque o cateto é adjacente, cosseno de 50, certo? Então, a cosseno de 50. É isso que a gente acabou de fazer aqui. Para a força F1, ela vai ser menos F1 cosseno de menos 150, tá? Menos 150 por quê? Eu estou considerando o ângulo em relação ao eixo x positivo, tá? Então, esse ângulo com relação ao eixo x positivo, ele vai ser 180 menos 30, ou seja, 150 graus. É negativo porque esse ângulo está abaixo do eixo x, ok? E a F2, ela está sobre o eixo y e forma um ângulo de 90 graus com o eixo x positivo. Então, é F2 cosseno de 90. Ok? Muito bem. Então, temos a nossa expressão para calcular F1, F3x, aliás. Agora, vamos fazer a mesma coisa para F3y. Então, eu vou calcular AY, MAY, F1y e F2y. Então, para calcular a componente y do A é MA seno de 50, então porque é o cateto oposto, né, ao ângulo. A mesma coisa aqui para o F seno de menos 150, né, porque é esse ângulo aqui, que eu já utilizei no outro, e a outra menos F2 seno de 90. Ok? Beleza. Bom, então aqui o que a gente pode perceber é que essa primeira componente aqui, cosseno de 90, cosseno de 90 é zero, tá? Então, cosseno de 90 é zero, essa aqui não contribui na componente x, certo? Então, essa aqui dá zero. Isso que a gente vai ver no próximo slide. Então, aqui, substituindo, né, a massa é 2 kg, a aceleração é 3, cosseno de 50 menos F1 é 10 newtons, cosseno de menos 150, a F2 é 20 menos 20 cosseno de 90. Então, todo esse termo aqui é zero, esse aqui a gente calcula, soma com este aqui e nos dá uma força F3x de 12,5 newtons. Tá? Então, essa é a nossa força F3x. Próximo passo, fazer isso para y. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, só escrevo os valores. Tá? Aqui, seno de 90 é 1. Tá? Aí vou calcular tudo. E eu vou ter uma componente y igual a menos 10,4. Tá? Agora ficou muito fácil de escrever isso em termos de vetores unitários, né? Porque eu escrevo que F3 é igual a F3xi mais F3yj, ou seja, 12,5i menos, né, com esse menos daqui, 10,4j. Ou aproximadamente 13 newtons I menos 10 newtons J. Fazendo um arredondamento. Agora vamos calcular em módulo e ângulo, como é que fica isso? Então vai dar aqui, ó, f3x ao quadrado mais f3y ao quadrado,
tira a raiz quadrada, então isso aqui é 13. Esse aqui é menos 10, mas quando eleva ao quadrado fica positivo. Então, somando e tirando a raiz quadrada, dá 16 newtons. Aí a tangente de θ vai ser F3y sobre F3x, ou seja, F3y é 10 dividido por 13, ou menos 10 dividido por 13, né? Tem um sinal de menos aqui, e daí vem esse sinal de menos aqui. E o ângulo θ é menos 40 graus, que é este ângulo aqui entre o eixo x positivo e F3. Menos significa que está abaixo do eixo x. E aqui o desenho de todas as outras componentes, certo? Muito bem. Então esse é o nosso exemplo de cálculo de forças. Agora vamos para a última parte, que é a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela trata da ação e reação. Então, aqui a gente vê a figura de uma nadadora, né? Ela está nadando, e aí ela chega na borda da piscina. Para fazer a virada, o que ela faz? Ela coloca o pé na borda da piscina e empurra a piscina, certo? Então, ela vai empurrar a piscina com uma força F, e a piscina empurra ela com uma força de mesmo módulo e sentido contrário, certo? Então, ela empurra a piscina, como a piscina está fixa, né? A força que a piscina exerce vai servir como um impulso para ela voltar, ok? Então, essa é a lei, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, tá? Curiosidade sobre a terceira lei de Newton. As forças estão sempre aplicadas a corpos diferentes, então aqui o par ação e reação é sempre aplicado a corpos diferentes. Então, a nadadora aplica uma força sobre a piscina, então a força está sendo aplicada sobre a piscina, a borda da piscina, e a borda da piscina aplica uma força sobre a nadadora. Então, uma força é aplicada sobre a piscina, a outra sobre a nadadora, certo? Isso são coisas importantes e as forças sempre têm o mesmo módulo e sentidos contrários. Essas são as características das forças da terceira lei de Newton, né, da ação e reação. Aí vocês perguntam, por exemplo, a normal é reação ao peso? Não. Por que normal não é reação ao peso? Não é força de reação ao peso? Porque elas estão aplicadas ao mesmo corpo. Por exemplo, lembrando lá do livro em cima da mesa. O peso é aplicado sobre o livro e a força da mesa também é aplicada sobre o livro. Certo? Então, quais seriam os pares ação e reação ali? Qual seria a reação ao peso? Bom, o peso é uma força que a Terra exerce sobre o livro, né? Então a Terra puxa o livro puxa a Terra. Por que o livro se move? Porque o livro tem a massa muito menor quando cai, né? E a mesma coisa na mesa, tá? A mesa exerce uma força sobre o livro exerce uma força sobre a mesa, empurrando ela para baixo. Essas forças sim formam pares ação e reação, mas peso e normal não. Até mesmo porque nem sempre eles têm a mesma direção. Só para fazer uma ilustração, aqui nós também temos um par ação e reação. O cara está acendendo um foguete, o foguete incomoda o cachorro tem uma reação aqui contra ele, certo? Então essa é a ideia da terceira lei de Newton. Então é isso para essa unidade. Nos vemos numa próxima aula. Até mais.